Irmãs presentes aqui no templo, e você que está aí com possibilidade da sua Bíblia na sua casa também abrir a sua Bíblia, a Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Eu convido a todos, mesmo assentados, a lerem comigo em voz audível. Filipenses 1, 9 a 11. Leiamos. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor este privilégio maravilhoso. Senhor, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Como é maravilhoso, Senhor, estarmos juntos aqui e cantarmos, louvarmos o Senhor com os cânticos, e sempre são novos, ó Pai, porque há sempre uma nova motivação para louvar o Senhor. Como é maravilhoso ouvir partes ou atos deste culto que nos fazem refletir, confessar, mas também nos dão a segurança do Teu perdão. Como é gostoso, ó Pai, saber que Tu já ouviste a oração do Teu Filho e que nos falará nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero hoje falar sobre anseios de um verdadeiro homem de Deus. Anseios de um verdadeiro homem de Deus. É o nosso tema. Queridos irmãos, nós temos hoje uma grande facilidade no que diz respeito a acesso a mensagens. Nós temos hoje um número muito grande de pregadores, seja através da televisão ou das redes sociais, e dos canais de transmissão, e isto alcança um grande número de pessoas, e muitas pessoas hoje estão ouvindo a palavra de Deus. O conteúdo apresentado nestas pregações, nestas mensagens, vão informar a veracidade desses pregadores, se eles são ou não homens de Deus. E muitos, ou talvez a maioria e a grande maioria, esses cultos ou o conteúdo da mensagem pregada gira em torno de curas, prosperidades financeiras e reconhecimento social ou de superioridade. Nós podemos ver com muita facilidade em algumas letras de músicas que se dizem ser para louvor a Deus, como por exemplo, aquele que não lhe ajudou vai ver você lá em cima e vai estar lá embaixo, coisas desse tipo. E isto vai mostrando e apontando que líder, ou que homem, ou que mulher são estes que estão pregando, qual é o seu verdadeiro sentido ou conteúdo. O conteúdo anunciado revela se ele é ou não verdadeiramente um homem de Deus. O apóstolo Paulo sempre amou intensamente as igrejas, não só que ele fundou, organizou como servo de Deus, mas aquelas que também outros organizaram e trouxeram para ele as notícias, e ele então escrevia cartas a essas pessoas, a essas igrejas, para que essas igrejas fossem tomadas pelo conhecimento de Deus, transformação de vida, e havia sempre uma preocupação na vida deste apóstolo. Muitas vezes Paulo foi rejeitado por algumas igrejas, é o caso da igreja de Corinto, em que eles preferiam outros pregadores a Paulo, e Paulo tem que fazer a sua defesa. No entanto, ele sempre está envolvendo aquela igreja no contexto espiritual. E há algo em Paulo que me chama muito a atenção, que o identifica como um verdadeiro pastor, um verdadeiro então apóstolo de Jesus, e aquele que é realmente um homem de Deus. Os seus anseios para que a igreja
seja realmente viva, uma igreja que se envolva no contexto espiritual. E aqui nós vamos ver aqui os anseios de Paulo, frisados aqui nesses versículos, que apontam para a veracidade da sua intimidade com Deus, e que espero trazer ao seu e ao meu coração desafios para que a motivação central da nossa vida sejam também esses princípios apontados aqui pelo apóstolo Paulo. Paulo sempre menciona as suas orações. Paulo era um homem de oração. Paulo estava sempre em oração. E que nós acabamos de cantar, a oração faz bem para a alma. A oração nos aproxima de Deus, e ela nos aproxima como nós somos, porque nós não podemos fingir diante de Deus. Às vezes até fazemos num culto público, falamos mais para a igreja, orando a Deus, mas falando mais para a igreja. Mas quando nós estamos sozinhos falando com Deus, não tem como você mentir para Deus, em lugar nenhum tem. Mas às vezes nós mentimos para o nosso irmão. Mas como estamos em oração com o Senhor, nós somos verdadeiros, porque não tem como esconder. Nós vamos falar da nossa limitação, nós vamos falar do nosso pecado, nós vamos falar da nossa carência, nós vamos falar do nosso reconhecimento da soberania dele também, se o temos, e assim será a nossa oração. Mas infelizmente eu tenho percebido que na vida da igreja, principalmente da igreja brasileira, nós temos gastado muito mais interesse nas coisas daqui da terra. Eu tenho falado sempre nos meus sermões, e eu quero que você pense comigo o que liderava, o que dirigia, o que centralizava o anseio, ou o coração de Paulo como anseio para a vida da igreja. Anseios que revelam verdadeiramente um homem de Deus. Então, no versículo 9, depois de ter falado que agradecer a Deus pela vida dos crentes de Filipos, no versículo 9 ele diz: e também faço esta oração. E agora ele revela para eles qual tem sido a sua oração, o conteúdo da sua oração, e ele diz em primeiro lugar, que o vosso amor aumente mais e mais. Então o que ele traz como base para o crescimento, a maturidade, o que ele deseja para a igreja, o que realmente fervilha no seu coração, é o amor crescente entre os irmãos. E é interessante observar, porque o amor aqui não é o filéu de relacionamento simplesmente, embora seja um relacionamento, mas o amor aqui é o amor incondicional, o ágape, que está citado no original. O que está trazendo aqui é que o desejo de Paulo não é que todos os membros da igreja se tornem super ricos, famosos, cheios de saúde, mas ele vai dizer que o desejo dele, que o amor incondicional, o relacionamento fraternal, motivado por aquele amor que tem como base o próprio amor de Deus, o amor que não tem uma contrapartida, ou seja, eu te amo se você me amar, se tu me amares, eu te ajudo se tu me ajudares, eu faço se tu fizeres. Não, aqui é a questão do relacionamento. E agora, relacionamento incondicional. Agora pensem comigo algumas coisas, porque se ele está orando, presta atenção, eu oro que o vosso amor aumente mais e mais. Se ele está orando para que o amor aumente mais e mais, o amor dos crentes de Filipos, significa que Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, está dizendo que a fonte do amor, que a origem do amor é Deus. Porque se ele ora a Deus pedindo que o amor aumente, ele está dizendo, pedindo a Deus que aumente o amor dos crentes de Filipos. Não só dentro deste contexto que Deus é a fonte deste amor, mas deve ser um amor crescente, constante e crescente. E aí então, nós podemos afirmar que no quesito amor, ninguém nesta vida receberá o seu diploma de formatura.
porque aumente mais e mais. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: a ninguém deveis nada, exceto o amor. Então, o amor para com o irmão será uma dívida que teremos enquanto vivermos. Então, a questão é algo crescente, algo que cada vez mais vai se desenvolvendo, desenrolando entre os irmãos. Como já disse, é o amor incondicional. Mas como este amor é um amor que tem como fonte Deus, este amor não é o amor bajulador. Não é o amor que se olha para a pessoa e diz: você está errado, não, está bom, eu amo você, tudo bem, pode continuar do jeito que você está. Não, é o amor que vai manifestar também o desejo da correção daquele que está no erro. Então é um envolvimento num amor ágape, num amor incondicional, que funciona não como um tratamento de recepção de um afago, mas num relacionamento que produz crescimento, maturidade. E aí então vem a repreensão, vem a correção, vem a educação, também vem os elogios, também vem os abraços, também vem os encontros, também vem a comunhão. Mas é aquilo que é completo quando aquele a quem você ama está num estado de pecado, de um erro. Você é capaz de chegar para ele e dizer: meu irmão ou minha irmã, o que você tem feito ou falado, isso não está de acordo com a palavra de Deus, e eu estou aqui com muito amor no coração para corrigi-lo. Agora, olha só como que o Espírito Santo, eu gosto de usar redundância quando estou falando sobre Deus, né? É tão perfeito. Por quê? Olha só, ele começa a fazer aqui algumas afirmações e alguns aspectos, e são aspectos que são intimamente relacionados. Ele falou então sobre o amor crescente, mas ele vai falar logo em seguida, ainda no versículo 9, dizendo que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Em todo conhecimento e toda percepção. Veja bem, ninguém pode amar com amor ágape se não conhecer a fonte do amor, que é Deus. Então é necessário que você tenha um conhecimento espiritual. Eu vou citar apenas aqui Oséias, por exemplo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Acho que é capítulo 6, versículo 4. Então há uma necessidade de conhecer a Deus. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos Estevão contando a história de Israel para que este conhecimento fosse usado para com aqueles que estavam acusando de blasfemar contra Deus. Nós encontramos o Senhor Jesus dizendo para os fariseus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então você tem uma necessidade de um conhecimento de Deus. E o apóstolo Pedro encerra a sua epístola, no capítulo 3, a segunda epístola, dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, Senhor nosso. A Ele a glória eternamente. Há necessidade da gente buscar esse conhecimento. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais amamos o Senhor. Quando nós conhecemos um Jesus fabricado por uma denominação, ou por uma pessoa, ou pelo meu próprio coração, o amor que eu tenho para com as pessoas será um amor muito egoísta. Até quando ou o que eu vou ganhar? É muito comum as pessoas perguntarem: mas se eu aceitar Jesus, o que eu vou ganhar com isto? A pessoa acha que a conversão é algo predisposto do seu próprio coração
podendo ele aceitar ou rejeitar quando ele quiser. Que não se trata de uma transformação, e este conhecimento de Deus me faz entender isso. Então, à medida que eu conheço o Senhor, e aí é algo extraordinário, porque se nós olharmos Efésios capítulo 4, versículo 32, diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, o meu chamado para o relacionamento no amor, ele é embasado naquilo que eu conheço de Deus para comigo. E quando eu me aproximo de Deus e conheço a Deus, eu vejo quem sou. É por isso que o apóstolo Paulo falou assim: eu não estava sabendo muito não, mas depois que eu realmente nasci de novo e a lei me mostrou que eu sou o miserável pecador, ele chega a dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas quando eu olho para Jesus e olho a maneira como Ele me salvou, a maneira como Ele me regenerou, a maneira como Ele me fez nascer de novo, ainda que eu fosse inimigo dEle, Romanos 5, capítulo 5, versículos 6, 8 e 10, isso me faz então ser capaz de amar e ministrar sobre o outro perdão, ainda que a ofensa seja grande. Então, o conhecimento que eu tenho de Deus me faz então viver este amor, aumentando-o mais e mais. E à medida que eu amo mais e mais no conhecimento de Deus, nós temos aqui duas coisas importantes no versículo 10. Veja bem, para que então que eu devo receber o amor aumentado mais e mais em pleno conhecimento? Ou seja, o amor sem o conhecimento de Deus, ele se torna egoísta. Então preciso ter do conhecimento de Deus. Para quê? O versículo 10: para aprovardes as coisas excelentes. Aqui literalmente é pôr sob teste, é ter discernimento, conhecimento espiritual para julgar as coisas, para julgar as realizações e para julgar as minhas próprias vontades. E aí então, aprovar as excelentes, automaticamente reprovar as que não são excelentes. E aí não é só uma questão de coisas erradas, mas uma coisa que é acima do padrão. É isso que nós precisamos entender. Sabe, lembro-me de instruções que meu pai passava para a gente, porque quando a gente estava como criança, a gente vivia num rio chamado Rio Claro, e o nome realmente condiz com as águas, são cristalinas, e a gente vivia lá nadando, principalmente sábado, era o dia inteiro naquela cachoeira. E vou dizer uma coisa para vocês: quando eu estava aprendendo a nadar, meu pai sempre falava uma coisa que a gente precisava transmitir um para o outro, é que se caso alguém afogar, aquela pessoa que está afogando, ela deve se manter mais tranquila possível, porque se ela não ficar tranquila, para aquele que vai salvá-la é muito difícil, corre-se o risco de ambas morrerem afogadas, porque quem está afogando fica naquela ânsia e segura o outro, então pode morrer os dois. Ele falava muito sobre isso. Nós também precisamos conhecer a Deus para descansar 100% do Senhor e não ter as nossas resistências, aquilo que eu acho que é um pouquinho da minha força. Não, em tempo de crise ou fora delas, a vida espiritual é nos lançarmos completamente no Senhor. É por isso que no Salmo 46, no versículo 10, ele vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É por isso que o Senhor Jesus disse, diante do peso religioso colocado pelos fariseus, ele diz assim: vinde a mim
todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu, não é o seu jugo, é o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A questão é que nós cremos, confiamos, descrendo e desconfiando. Achamos que Deus pode fazer, mas desde que eu dê uma ajudinha. E este conhecimento ele me faz entender as coisas excelentes. E aí, as coisas excelentes de Deus não são as coisas excelentes da terra. As coisas excelentes de Deus não está numa marca, não está numa beleza externa, num padrão da sociedade corrompida. As coisas excelentes de Deus não está numa mansão adquirida, num carro de luxo adquirido, numa conta bancária que o deixa despreocupado com respeito às inflações surgidas por aí, as crises vindo. As coisas excelentes de Deus não têm a ver com a ausência da enfermidade. As coisas excelentes de Deus não têm a ver com uma felicidade humana. As coisas excelentes de Deus têm a ver com aquilo que nós olhamos para a eternidade. E aí então nós aprovamos as coisas excelentes de Deus. Não só as aprovamos, mas olha só o que diz logo em seguida: para serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ou seja, habilitados para o dia do juízo. Irmãos e irmãs, você que está nos assistindo também nas plataformas, não adianta as pessoas crerem ou não crerem, Cristo voltará. E eu tenho cada dia mais sido convencido que não é uma experiência pessoal, é muito mais do que uma experiência pessoal, é real. Tem que provar que Deus existe, você tem que experimentar. Não, mas Deus já deixou tudo suficientemente capaz de provar a sua existência. Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há som, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz, manifestando a glória de Deus. O apóstolo Paulo, falando nos Romanos capítulo 1, vai dizer que ninguém pode ser indesculpável, porque a própria criação de Deus é suficiente para provar que Ele existe, que Ele é. Mas tem mais coisas, e eu tenho falado e vou repeti-las. É que homens escreveram detalhadamente a crucificação de Jesus 700 anos antes, como se estivesse vendo acontecer, e cumpriu justamente como estava falando. Jesus falou a respeito da destruição de Jerusalém, e isso no ano 30, no ano 70 aconteceu, e igualmente Cristo falou. Olha hoje para o mundo, olha para a briga, as pessoas estão crentes aí, defende A, defende B, e a gente entra nessa. Não precisamos entrar, porque isso é bíblico. As brigas que surgem são bíblicas. O mundo jaz no maligno. Deixa eu dizer uma coisa para você, e aproveito para fazer uma exortação. Eu fico feliz de vê-lo aqui, mas nós precisamos aproveitar enquanto nós temos a oportunidade de estarmos juntos aqui, porque em muitos locais não podem reunir mais do que 6 pessoas num local fechado, não podem cantar, só reúnem para orar e ler a Bíblia, estudar a Bíblia, não podem nem cantar em voz audível, porque são proibidos. Nós temos essa liberdade de estarmos juntos aqui. Agora, você já viu esses que falam que o cristão, falam evangélico, para mim não casa muito bem essa palavra com a realidade atual, mas vamos aqui, eles falam que o cristão é retrógrado,
é homofóbico, que o cristão tem que ser eliminado. Mas o que o cristianismo faz? O cristianismo revela amor. O cristianismo, sim, condena o pecado. O cristianismo, sim, diz que a união homoafetiva é contra a vontade de Deus. E que se não houver arrependimento, não há salvação. E aí vai dizer a corrupção é errada. Mas nós não matamos essas pessoas. Agora, pensa comigo, você já viu essas mesmas pessoas que falam contra o cristianismo falarem contra o islamismo? Não. Por quê? Por causa de uma pessoa. Lá não tem Jesus, aqui tem Jesus. A questão é contra o Senhor Jesus. Então você tem conhecimento, você busca a Deus para aprovar as coisas excelentes, ser habilitado. E habilitado aqui no caso inculpável, seria então uma pureza moral, algo para você estar buscando, não só buscando por uma obrigação, mas por desejo, por conhecimento, e tudo isso, olha só, é embasado pelo amor. Aí você lembra de quê? Coríntios 13. Se o amor não for a base, tudo que você faz de pureza é perdido. Então a questão é, o amor vem pelo conhecimento, e este conhecimento me faz então discernir o certo e o errado, o excelente, e me faz então agora viver uma vida para a glória de Deus, ou seja, com uma pureza, e esta pureza vem por amor a Deus e amor ao próximo. Olha só como é que está ligado. Agora vem o versículo 11, cheios de fruto de justiça, ou do fruto de justiça. E aí eu chamo até a sua atenção, eu tenho várias edições lá em casa, né? E eu sempre olho uma, olho outra, e tem algumas edições que são traduzidas numa linguagem mais atual, e elas às vezes são boas, tem coisas boas também, ajudam muito, mas muitas vezes elas pecam. Eu estava olhando as versões atualizadas para hoje, a linguagem de hoje, viva, esse tipo de, que às vezes nos ajudam muito também, mas neste versículo aqui, ela engole algo extraordinário. Ela diz mais ou menos assim, cheios de fruto, ou seja, fazendo as coisas boas para a glória do Senhor. Ela omite a palavra cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus. Ou seja, eu sou alguém que é embasado no amor, crescendo então pelo conhecimento espiritual, busco viver uma vida santa, agora cheio, pleno de justiça. Essa justiça você pode interpretar de duas maneiras, e eu acho que Paulo aqui trata das duas maneiras. A justiça referente ao sentido forense, judicial, em que você é declarado justo perante o tribunal de Deus, em que Deus pegou Cristo, Jesus, sem pecado, e o fez pecado por nós, para que nele, sem pecado, nós pecadores fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas também há um outro sentido, que é o sentido de buscar a pureza, a piedade, a santificação, a vida justa, a vida que Deus nos ordena viver. Mas tudo isso só nos é possível, tanto na questão para ser representado no dia do juízo, ou até mesmo para viver aqui, só há justiça em nós, mediante a justiça de Cristo. E é por isso que nós precisamos entender as coisas excelentes de Deus. Eu acho que a igreja, ela perdeu de vista o que é verdadeiramente excelente.
É aquilo que nós falamos no outro sermão, que Paulo está dizendo, o que para ele era algo extraordinário, depois que ele foi recebido por Cristo, ele conheceu Cristo, ele considerou como perda, como lixo, como esterco. Às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, às vezes a gente vê muita propaganda de pessoas vendendo cintas, e aí mostra lá uma pessoa com um pouquinho mais de gordura, e aí quando ela coloca aquela cinta, ela fica bem mais fininha. Mas para quê? Se for conquistar alguém com isso, logo em seguida vai ser revelado. Irmãos, nós precisamos entender que, primeiro, não vivemos para aqui. Segundo, aqui não domina a nossa vida. Nós precisamos enxergar a essência da eternidade. E aí eu busco viver esta vida de justiça em Jesus. Jesus é o meu maior bem. Falávamos hoje, as pessoas interpretam equivocadamente, e eu quero chamar a sua atenção para isso, já falei outras vezes aqui também. 1 Coríntios 2, já ouvi muitas vezes pessoas falarem assim, pensando que estão corretas, né? Dizendo assim, com respeito a coisas futuras: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas se você olhar o versículo 10, olha só o que está no versículo 10, 1 Coríntios 2, 9. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Jesus é isto que havia falado lá para o profeta, e no profeta, e através do profeta Isaías, para o povo de Israel. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Quem? Jesus. Irmãos, nós temos manifestado entre nós a glória de Deus, e ficamos esperando cair fogo do céu. Nós temos manifestado na face de Cristo a glória de Deus, e esperamos coisas miraculosas acontecer, para dizer que é a glória de Deus. É comum nós ouvirmos: o culto hoje foi forte, por manifestações sentimentais, emocionais. É por isso que o mundo não conheceu Jesus, não o conheceu quando ele nasceu, porque para o mundo ele tinha que nascer no palácio, para o mundo ele tinha que ser filho do rei humano, o imperador. Para o mundo, Jesus não podia ser igual aos outros. Para o mundo, Jesus não podia se assentar com pecadores, não podia se assentar com pobres. Rejeitaram porque não viram a glória de Deus estampada na face de Cristo. Nós, pelo Espírito Santo de Deus, vemos a glória de Deus na face de Cristo. Qual a finalidade da nossa vida aqui? Vamos lá. Motivada, a base da nossa vida: o amor. Como este amor cresce à medida que eu conheço o Senhor. À medida que eu conheço o Senhor, o meu amor cresce de um para com o outro, e eu obtenho agora conhecimento ou habilidade de discernir as coisas excelentes, e assim praticá-las, e me apresentar agora sincero e inculpável perante o Senhor no dia de Cristo, cheio de justiça em Cristo. Olha como Paulo fecha maravilhosamente essa ideia aqui: para a glória e louvor de Deus. Não é para dizer: que homem de Deus,
Que mulher de Deus! É para dizer, que Deus deste homem, que Deus desta mulher. É para exaltar o Senhor. A nossa vida só tem um sentido. Qual é o fim principal dos homens? Ou seja, no sentido geral do homem como ser humano: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A finalidade da nossa vida, da nossa vida cultica, é a glória de Deus. E de que maneira que Deus é glorificado em nós? Eu preciso ir rapidamente, voltar um pouquinho em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, apenas para a leitura de 3 a 6. Capítulo 1, 3 a 6. Está assim escrito: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos, presta atenção, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora preste atenção no versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Qual a finalidade? Para o louvor da glória de sua graça. A grande questão aqui é, preste atenção comigo nisso. Quando alguém olha para mim e diz: como pode este homem ser salvo? E aí então entra, porque Deus me escolheu antes da fundação do mundo em Jesus, para ser santo e irrepreensível, e a maneira que eu vivo para a glória, ou vivo para Deus, não mais para mim mesmo, a graça de Deus vai sendo glorificada na minha vida. Deus vai sendo reconhecido na minha vida. O que o Senhor Jesus disse sobre a luz? Vós sois a luz do mundo. E aí no versículo 16 de Mateus 5, para que brilhe a vossa luz, para que as vossas boas obras sejam conhecidas e as pessoas glorifiquem a Deus que está nos céus. A vida da igreja não é para medir poder. Aqui nessa igreja tem poder, essa igreja aqui é melhor. Não, a vida da igreja, a minha e a sua vida, é para que Deus, vendo a nossa vida, seja glorificado, para que as pessoas olhando para nós glorifiquem e exaltem o Senhor. Então, para isso, esse era o conteúdo da oração de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro homem de Deus. Agora avalie aquilo que você tem seguido, seja na TV, seja nas redes sociais, seja na igreja onde você está inserido. Meça qual tem sido o conteúdo do anseio da sua liderança. Se a sua liderança está propondo para você sacrifícios financeiros para você ficar rico, ou se está prometendo curas para você, ou se a igreja que você está inserido luta para que você cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Esta é a direção. Esse é o princípio. Quer saber então se você está bem com Deus? Começa a olhar para a sua oração. O que você tem pedido mais? Qual é o seu anseio? Qual tem sido o assunto da sua oração? Tem a ver com o seu salário? Que bom. Não todo o conteúdo da sua oração, só uma partezinha como coisa secundária. É com a sua saúde? Bom, mas tem que ser uma coisa secundária. Quem sabe lá no último lugar. Agora, se você tem colocado em primeiro lugar o desejo de conhecer o Senhor, tem clamado a Deus para que Ele abra os olhos do seu coração, para que você o contemple e o habilite à obediência, anseie por isso, busque isso, e isso caracteriza aquele que verdadeiramente está no Senhor. Deus nos abençoe. Meça sempre o conteúdo da sua oração.
se você tem orado como os grandes homens feitos por Deus, para a glória dele. Se você tem se colocado como santo, homem de Deus, mulher de Deus, para que Deus seja glorificado. Se você tem investido muito mais nas coisas espirituais, porque vou dizer para você, a palavra do Senhor nos diz que um dia, quando todos estiverem juntos, haverá um grande estrondo. E esse estrondo não é um transformador da operadora de força e luz que estourou. Esse estrondo é o anúncio da volta, do retorno de Jesus Cristo. As nuvens, o céu se abrirá, e todo olho o verá vindo em glória. Ah, mas eu não creio. Naquele dia você crerá, só que será tarde. Então por isso tem que crer agora. E diz a palavra que a igreja ressuscitada e aqueles que não tiverem morrido serão transformados, a igreja ressuscitada, e a igreja subirá, será arrebatada para encontrar com o Senhor nos ares. E o termo original usado é a ideia daquela liderança, ou daquele povo liderado que era vitorioso numa guerra, e que aquela equipe saía até fora da cidade para se encontrar com o exército vencedor, que trazia então seus inimigos, e aí depois retornava para a cidade para emitir o total julgamento. A igreja encontrará com o Senhor nos ares e voltará para julgar todos os outros condenados. E logo em seguida seremos levados para o novo céu e para a nova terra, sem tribulação, sem o vírus, sem o medo, sem a dor, sem a lágrima, sem o luto, e sem essa separação que ainda há por estarmos neste corpo. Será um corpo glorificado, e nós veremos a Jesus face a face. Deus habitará no meio do seu povo. Não é uma possibilidade, é fato. Mas pastor, e se eu, pastor Everson, Deus me livre disso, abandonar a fé amanhã, não interessa, Cristo voltará, e aí me condenará. Por isso eu peço ao Senhor que tenha misericórdia e me mantenha na sua presença, para a glória dele. Viva para a glória de Deus, em nome de Jesus. É para isso que você existe. É para isso que você existe. Irmãos, irmãs, não existe ninguém que veio ao mundo por acaso. Todos nós viemos para a glória de Deus. Deus nos abençoe. Coloque em pé. Senhor, assim como o apóstolo Paulo revelou à igreja de Filipos o anseio do seu coração, referente à vida espiritual da igreja, relacionamento de amor incondicional, obtido pelo crescimento ou conhecimento do Senhor, um conhecimento que os levava então a esta maravilhosa vida, nós pedimos ao Senhor que abra os nossos olhos para contemplarmos o que é excelente. Não para isso apenas, mas para que a nossa vida, Senhor, seja também na justiça de Cristo vivida, e o Senhor seja louvado para todos sempre. Eu não conheço o coração de todos que aqui estão, individualmente. Tu conheces o meu e cada um, e sabes, ó Deus, o quanto que nós precisamos, ou seja, 100% do Senhor. O desejo do meu coração é que o Santo Espírito não nos deixe sair daqui sem mover-nos na Tua presença. E que Tu sejas, ó Pai, aqui e agora,
glorificado na salvação de almas. Nós oramos em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a doce e maravilhosa graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o amor de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador, Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo sejam conosco reunidos aqui nesta noite, sejam com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre.